Você já atravessou as primeiras páginas deste livro oculto, sentiu o chamado sussurrado nas entrelinhas da mente, e agora, diante dos capítulos finais, algo maior se revela, como se o próprio universo segurasse a respiração, prestes a lhe entregar o último fragmento de um código sagrado. Esta não é apenas a conclusão de uma leitura, mas a ativação silenciosa de uma chave que estava enterrada no centro da sua alma. O que você está prestes a ouvir não se esquece, não se desdiz e não se desfaz. É o momento em que o mistério deixa de ser lenda e passa a ser seu. Capítulo 11. A mente subconsciente como sócia do sucesso. O segredo silencioso que atrai o inimaginável sucesso. Uma palavra pequena, mas com um peso profundo. Muitos o buscam, mas poucos compreendem de onde ele realmente emana. E se eu te dissesse que o sucesso que você tanto deseja não está no mundo lá fora, mas em uma força silenciosa dentro de você, esperando para ser despertada? Você pode não enxergar, mas existe uma sócia invisível caminhando ao seu lado todos os dias. Ela não fala com palavras, mas com impressões, impulsos e sensações que parecem vir de lugar nenhum. Essa sócia é a sua mente subconsciente. E quando você aprende a caminhar em parceria com ela, o universo se abre como um livro antigo, revelando páginas douradas de possibilidades infinitas. A maioria acredita que o sucesso depende de esforço físico, de lutas constantes, de estar no lugar certo, na hora certa. Mas essa é apenas a superfície. A verdade oculta está além dos olhos e do toque. O verdadeiro sucesso começa dentro, quando o subconsciente aceita a ideia de que você merece vencer. Quando isso acontece, algo muda. Você começa a atrair oportunidades, ideias e pessoas que antes pareciam inalcançáveis. Você já se perguntou por que algumas pessoas irradiam prosperidade, mesmo sem se esforçarem visivelmente? Elas descobriram um segredo: alinhar o desejo consciente com a programação subconsciente. Elas alimentam sua mente interior com pensamentos de realização, de propósito, de amor pelo que fazem. Elas não forçam o sucesso, elas o magnetizam. O primeiro passo nessa jornada é ousar acreditar. Acreditar que você pode ser guiado por uma inteligência mais profunda. Acreditar que existe um propósito maior te esperando. Mas acreditar de verdade, com o coração e com a alma. É nessa fé silenciosa que o subconsciente encontra solo fértil para agir. E quando você encontrar aquilo que ama fazer, quando sentir seu coração pulsar só de imaginar aquela atividade, saiba, você encontrou o seu ouro interior. E o ouro, neste caso, não é metálico, é espiritual. É a paz, a alegria e o entusiasmo que brotam naturalmente quando você vive alinhado com sua essência. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e se eu ainda não sei qual é esse propósito? Como encontrar esse chamado secreto da alma? A resposta está no silêncio, na oração, na escuta interior. O subconsciente responde melhor quando cessam os ruídos da mente. É no vazio que a resposta ressoa como um eco ancestral. Ore, pergunte e depois espere. A orientação virá, sutilmente, mas com clareza. E então, dê o primeiro passo, mesmo que não veja o caminho todo. Porque quando você age com confiança, o universo age com você. Lembre-se, você nunca esteve sozinho. Há uma inteligência viva dentro de você, que sabe mais do que seu consciente pode compreender. Traga-a para sua jornada. Deixe que sua mente subconsciente se torne sua sócia, sua guia, seu mapa sagrado para o sucesso. Essa parceria é o segredo que grandes sábios conheciam e agora está sendo entregue a você. Capítulo 12.
A fórmula oculta dos gênios. Como os cientistas usam o subconsciente para descobertas extraordinárias. Existe uma força que atravessa o véu da lógica e sussurra respostas no silêncio da mente. Enquanto o mundo acredita que as grandes descobertas vêm apenas da razão, os verdadeiros mestres da ciência sabem. As soluções mais geniais surgem quando a mente consciente adormece e o subconsciente assume o controle. Mas por que isso acontece? Porque o subconsciente é a parte da mente que não se limita ao tempo, ao espaço, nem à lógica linear. Ele é o receptáculo do infinito. E quando um cientista fecha os olhos em busca de uma solução, o que ele realmente faz é se conectar com essa fonte ilimitada de sabedoria. Nomes como Edison, Tesla, Einstein não alcançaram o impossível apenas por intelecto. Eles conheciam, intuitivamente ou conscientemente, os códigos secretos da mente subconsciente. Edison, por exemplo, tinha o hábito de cochilar com uma pergunta em mente. Ao despertar, ideias brilhantes surgiam com clareza. Coincidência? Não. Ele sabia que o subconsciente continuava trabalhando mesmo quando ele dormia. Essa prática não é ficção, é um método oculto, disfarçado sob a capa da genialidade. Cientistas, inventores e artistas sempre utilizaram esse recurso. Entregar um problema à mente interior e confiar que, de forma inexplicável, a resposta viria. E vinha. Agora pare e pense. E se você também pudesse usar essa mesma inteligência? E se houvesse uma maneira de acessar esse laboratório invisível dentro de você para resolver desafios, criar oportunidades e até transformar sua realidade? A boa notícia é que isso é possível, mas o acesso exige 3 chaves: intenção clara, confiança total e silêncio mental. Primeiro, defina o que deseja compreender ou resolver. Segundo, entregue isso ao subconsciente com fé, como se já tivesse sido solucionado. Por fim, silencie. Evite racionalizar ou duvidar. O subconsciente responde melhor quando não é perturbado pela ansiedade do ego. Muitos cientistas relatam que suas descobertas mais valiosas surgiram em momentos de distração, durante uma caminhada, um banho ou até em sonhos. Isso não é acaso. É o subconsciente operando com liberdade, criando pontes invisíveis entre informações que o consciente jamais conseguiria conectar. E você não precisa ser um gênio da ciência para aplicar isso. Basta confiar nesse aliado silencioso. Coloque a questão certa antes de dormir. Agradeça como se já tivesse recebido a resposta. E então, observe. Intuições começarão a surgir. Ideias, sinais, caminhos inesperados. O que parecia impossível começa a se revelar. O subconsciente é o verdadeiro laboratório dos milagres. E quando usado com sabedoria, transforma qualquer ser humano em um condutor da inteligência infinita. Lembre-se, não é apenas sobre pensar mais, é sobre pensar diferente. Pensar com a mente que acessa o invisível. Os cientistas sempre souberam. Agora você também sabe. Capítulo 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. A dimensão, onde os milagres são semeados. Enquanto o mundo dorme, sua mente desperta. Você talvez acredite que, ao fechar os olhos e mergulhar no sono, tudo se silencia. Mas esse é o maior engano. Porque é justamente no escuro da noite que sua mente subconsciente se torna mais poderosa e mais perigosa ou milagrosa. Enquanto o corpo repousa, o subconsciente trabalha e ele não descansa, ele grava, ele aceita, ele constrói. Durante o sono, a mente lógica se cala e a porta entre o visível e o invisível se abre, e tudo o que você alimenta antes de adormecer se transforma em comandos para esse campo invisível de criação. O que você sente antes de dormir
é a semente do que viverá ao acordar. Pense nisso. Quantas vezes você foi dormir angustiado e acordou ainda pior? Ou, ao contrário, teve um pressentimento bom antes de adormecer e no dia seguinte tudo parecia fluir? Isso não é coincidência. É a mente subconsciente atuando em seu estado mais receptivo, moldando o amanhã enquanto você sonha. Joseph Murphy revelou que os momentos que antecedem o sono são os mais sagrados para quem deseja reprogramar sua vida. É nesse instante, entre o mundo físico e o espiritual, que o subconsciente está mais vulnerável a aceitar novas ideias como verdades. Se você semeia medo, colherá problemas, mas se semeia confiança, gratidão e imagens mentais de sucesso, estará ativando uma força que conspira a seu favor enquanto você dorme. E o mais fascinante é que esse processo não exige esforço, não requer conhecimento técnico, apenas consciência. A prática é simples e poderosa. Antes de dormir, abandone os conflitos, os ressentimentos e os medos. Substitua-os por afirmações de amor, imagens de abundância, sensações de bem-estar. Visualize sua vida como você deseja que ela seja, como se já fosse realidade. E então, adormeça com essa emoção. O subconsciente não questiona, ele apenas aceita. Ele não julga se é verdade ou imaginação, ele apenas grava. E o que grava começa a manifestar. É por isso que tantos milagres acontecem do nada, após noites de profundo alinhamento mental. Grandes líderes espirituais e pensadores do passado sempre souberam disso. As escrituras sagradas falam de sonhos proféticos, revelações em silêncio e mensagens recebidas enquanto o mundo dormia. A sabedoria milenar já conhecia o poder oculto do sono. E agora, você também conhece. Se existe um portal entre o invisível e o visível, ele se abre todas as noites. Exatamente quando você menos percebe. E é você quem decide o que atravessa esse portal. Então, antes de dormir hoje, escolha com sabedoria os pensamentos que deseja enviar ao seu futuro, porque enquanto você dorme, a realidade está sendo escrita. E ao acordar, talvez você descubra que não foi apenas um sonho. Foi a semente de um milagre. Capítulo 14. A mente subconsciente e os problemas matrimoniais. As sombras invisíveis do amor. Existem conflitos que nascem do silêncio, e há guerras que acontecem mesmo em lares cheios de palavras. O que poucos sabem é que a maior parte dos problemas conjugais não começa no comportamento, mas na mente invisível de cada parceiro. A mente subconsciente, silenciosa e poderosa, carrega registros antigos de crenças sobre amor, parceria, ciúme, abandono e valor pessoal. E é esse conteúdo oculto que dita muitas vezes as dinâmicas de um relacionamento. Não são apenas palavras, gestos ou ações. São gatilhos invisíveis que, sem aviso, explodem em ressentimento, frieza ou desconfiança. Talvez você já tenha vivido isso. Amar alguém, mas sentir uma distância crescente. Desejar o bem do outro, mas entrar em constantes atritos. Esse é o campo das programações inconscientes. Muitas vezes, projetamos sobre o parceiro dores do passado, medos de rejeição ou crenças de que o amor deve ser difícil, sofrido ou sacrificial. E sem perceber, construímos muros ao invés de pontes. Joseph Murphy revela que o segredo para restaurar ou fortalecer uma relação começa dentro, não fora. Quando você muda o que acredita sobre o amor, quando decide que merece relações harmoniosas, sinceras e prósperas, a realidade ao redor começa a refletir essa nova verdade.
O subconsciente não faz distinção entre relacionamentos. Ele responde àquilo que você repete, sente e acredita sobre si e sobre o outro. Se você acredita que o outro é injusto, egoísta ou distante, seu subconsciente começa a buscar sinais que confirmem isso. Mas se você começa a nutrir pensamentos de gratidão, compaixão e parceria, mesmo que no início pareça artificial, a energia entre vocês começa a se transformar. Murphy também nos ensina uma técnica poderosa. Antes de dormir, visualize sua relação ideal com essa pessoa. Imagine-se dialogando em paz, sorrindo juntos, sentindo-se compreendido e valorizado. Sinta essas imagens como se fossem reais. E com o tempo, a energia entre vocês mudará, porque a sua frequência mudou. Mas atenção, isso não é manipulação. É cura, porque ao mudar sua vibração, você deixa de alimentar os ciclos de dor. E nesse novo campo, o outro pode se transformar ou se afastar naturalmente. Em ambos os casos, há libertação. Outro ponto crucial revelado por Murphy é que muitos problemas matrimoniais se originam da falta de propósito. Quando duas pessoas caminham em direções diferentes, mesmo que se amem, o atrito é inevitável. O subconsciente clama por coerência. E quando há alinhamento entre os valores, metas e visão de vida, o amor flui com menos resistência. Portanto, se você deseja um relacionamento curado, não comece pelo outro. Comece por você. Reprograme sua mente para amar sem medo, perdoar sem carregar peso, comunicar sem atacar. O subconsciente é um espelho. Ele reflete o que você nutre dentro de si. E talvez, ao ajustar seu mundo interno, você descubra que o verdadeiro casamento começa entre a sua consciência e a sua alma. Capítulo 16. Harmonia nas relações. Como o subconsciente molda os vínculos invisíveis. Você já sentiu que certas relações se repetem como um ciclo? Que mesmo mudando de pessoas, o padrão parece ser o mesmo. Mágoas, afastamentos, desequilíbrio, solidão. Talvez o que você esteja experimentando não seja apenas o reflexo das ações alheias, mas o espelho das programações ocultas em sua mente subconsciente. Joseph Murphy nos revela uma verdade tão desconfortável quanto libertadora. Suas relações são o reflexo do conteúdo que você carrega no subconsciente. Tudo começa dentro. Toda mágoa não resolvida, todo medo de rejeição, todo sentimento de não merecimento age como uma lente que distorce a forma como você enxerga e se conecta com o outro. Quando você espera ser ferido, sua mente subconsciente se prepara para isso e atrai exatamente aquilo que confirma sua expectativa. E o mais impressionante, muitas vezes, não é o outro quem repete um comportamento destrutivo, mas é você que interpreta tudo à luz da ferida não cicatrizada. Então, como mudar? Murphy nos ensina que a cura das relações começa com a autoimagem. Você precisa primeiro mudar a forma como se vê, para então mudar a forma como se relaciona com os outros. Amar-se profundamente, com todas as imperfeições, é o primeiro passo para criar relações saudáveis, porque o que você permite para si, você ensina ao outro. A oração do perdão é uma ferramenta sagrada aqui. Não importa o que o outro fez, importa o que você ainda carrega. O ressentimento é um veneno que você toma esperando que o outro sofra. E a mente subconsciente guarda cada resquício desse veneno. Perdoar é libertar-se, não justificar. Repita em silêncio: eu liberto e sou liberto. Eu perdoo e sou perdoado. Paz, amor e harmonia reinam em todas as minhas relações. Ao repetir essa verdade, você não está apenas afirmando algo bonito. Você está reprogramando o campo invisível das suas conexões. Outra prática poderosa: visualize.
Veja-se rodeado por pessoas que te respeitam, te amam, te ouvem. Imagine conversas doces, abraços sinceros, apoio mútuo. A mente subconsciente não sabe distinguir o real do imaginado. E com o tempo, ela começa a materializar o que você visualiza com fé. Também é essencial abandonar a culpa. Relacionamentos difíceis muitas vezes nos deixam presos em ciclos de autopunição. Mas Murphy afirma: o amor não floresce onde há culpa. O amor floresce onde há compreensão e intenção pura. Você é digno de relações cheias de luz, de conexões que curam, de vínculos que elevam. E tudo isso começa dentro de você. A harmonia externa é o eco de um mundo interno pacificado. Se hoje você sente dor, saiba, o recomeço é possível. E começa com a escolha de semear amor onde antes você cultivava medo. As relações que você deseja já existem em potencial, e a chave para acessá-las está nas mãos da sua mente subconsciente. Capítulo 17. A mente como aliada do sono, o portal noturno da manifestação. À noite, quando tudo silencia e os ruídos do mundo finalmente cessam, algo extraordinário acontece. Você adormece, mas sua mente continua desperta. O corpo repousa, os olhos se fecham, mas o subconsciente, esse vasto oceano invisível de poder, mergulha em atividade profunda. Joseph Murphy revela neste capítulo uma das chaves mais poderosas e negligenciadas do processo de manifestação. O que você pensa antes de dormir determina o que você cria ao acordar. E não é metáfora, é ciência espiritual. É lei. Nos últimos 5 minutos antes de adormecer, sua mente subconsciente se torna extremamente receptiva. Nesse momento, ela está entre mundos, nem totalmente consciente, nem submersa no sono profundo. É nesse limiar que o universo ouve com mais clareza o que você realmente deseja. Agora pense. O que você costuma pensar antes de dormir? Medos, dívidas, inseguranças, lembranças amargas do dia? Pois saiba, é isso que você está entregando como comando direto ao poder que molda sua realidade. Murphy nos ensina que é nesse instante, no escuro do quarto e no silêncio da alma, que devemos plantar as sementes mais nobres e poderosas. Em vez de angústia, visualize abundância. Em vez de arrependimento, repita palavras de poder. Sou guiado, sou próspero, sou amado. O sono não é fuga, é construção invisível. Enquanto você dorme, a mente subconsciente trabalha incansavelmente para organizar os eventos, abrir caminhos, mover peças e trazer até você aquilo que recebeu como ordem. E quanto mais emoção você coloca nesse instante, mais intensamente essa realidade se forma. O sentimento é a linguagem que o subconsciente entende. Não basta repetir, é preciso sentir como se já fosse real. Imagine-se vivendo aquilo que deseja com todos os sentidos. Veja, ouça, sinta o gosto, o toque, a vibração daquilo que quer viver. Se você deseja riqueza, deite-se sentindo a gratidão de quem já a possui. Se deseja cura, adormeça como quem já foi curado. Se deseja amor, abrace o travesseiro como se fosse o símbolo desse amor. O subconsciente transforma símbolos em matéria. E mais, Murphy alerta: nunca durma em ressentimento. A mente noturna registra com precisão tudo aquilo que você alimenta no final do dia. Portanto, perdoe, libere, abençoe, deseje o bem mesmo em silêncio. Esse ato feito antes do sono pode mudar completamente o que o amanhã lhe trará. Adormecer se torna, então, um ritual sagrado. Não apenas o fim do dia, mas o início da manifestação. Um portal invisível, onde você se conecta com o poder divino dentro de si
e começa a criar o que amanhã chamará de realidade. Então, da próxima vez que deitar, não apenas durma, programe, declare, sinta, transforme. A noite não é o fim, é o momento em que o invisível começa a tomar forma. Capítulo 18. Libertação invisível. Como o subconsciente elimina os bloqueios mentais. Há forças em sua mente que trabalham incessantemente mesmo quando você está dormindo. Forças que operam nas profundezas silenciosas do seu ser. Você pode não vê-las, pode não senti-las conscientemente, mas elas estão lá, moldando, dissolvendo, reconstruindo. E entre os feitos mais extraordinários do subconsciente está sua capacidade de eliminar bloqueios mentais, como quem remove uma pedra do meio de um rio, permitindo que o fluxo natural da vida volte a correr. Mas atenção, o subconsciente não age por lógica. Ele responde a imagens, emoções e crenças. E quando um bloqueio se instala, seja ele medo, dúvida, culpa ou memórias dolorosas, é porque em algum ponto da jornada você deu permissão para que aquilo permanecesse ali, como uma âncora invisível. O problema é que, com o tempo, você esquece que a âncora está lá. Você apenas sente o peso, a estagnação, sem saber por que não consegue seguir. Joseph Murphy revela um segredo antigo, ainda desconhecido por muitos. O subconsciente pode ser instruído a soltar esses bloqueios desde que você fale a linguagem dele. E essa linguagem é feita de imagens mentais vívidas, palavras carregadas de fé e, acima de tudo, emoção verdadeira. Quando você se vê livre, quando sente profundamente essa libertação, o subconsciente entende a mensagem. Mas não basta desejar, é preciso insistir com fé inabalável. A repetição não é tola, ela é o código. Cada vez que você declara, eu me liberto agora de tudo o que me impede de prosperar, essa afirmação se infiltra como uma semente no solo escuro da mente subconsciente. E se você regar essa semente com convicção e persistência, ela começa a agir, rompendo muros que antes pareciam intransponíveis. E há algo ainda mais poderoso. O silêncio consciente, momentos de entrega, nos quais você fecha os olhos, respira profundamente e se conecta com essa força silenciosa dentro de você. É nesse silêncio que o subconsciente trabalha com mais intensidade, porque sem o barulho da mente racional, ele pode ouvir com mais clareza os comandos que você envia. Muitos perguntam: como posso me livrar dos meus bloqueios emocionais, das crenças limitantes que me sabotam há anos? A resposta não está fora, está dentro. No ato de confiar que sua mente profunda sabe exatamente o que fazer, desde que você permita. Você pode ter carregado traumas, medos, limitações, mas nenhuma delas é definitiva. O subconsciente tem o poder de dissolver todos eles, um a um, como névoa ao amanhecer. E isso começa no momento em que você decide não mais alimentar os bloqueios, mas sim a liberdade. O que parecia impossível de mudar começa a ceder. E então, um novo espaço se abre, um espaço de possibilidades, um campo fértil onde você poderá plantar o que quiser. Paz, prosperidade, saúde, realização. Não subestime esse processo invisível, porque o verdadeiro milagre acontece no escuro, no fundo da alma, onde só a luz do subconsciente pode alcançar. Capítulo 19. O código final. Ativando o poder ilimitado do subconsciente. Feche os olhos por um instante. E imagine que você encontrou um livro antigo, escondido por séculos. Um livro que não está escrito com tinta, mas com símbolos invisíveis, ativados apenas pela sua compreensão. Esse livro é a sua mente subconsciente. Neste último capítulo, chegamos ao coração do mistério,
A revelação que muitos intuem, mas poucos ousam acessar. O subconsciente é mais do que um repositório de memórias ou crenças. Ele é um canal, um portal, uma conexão viva entre você e o todo. A verdade é que você nunca esteve separado do que deseja. A prosperidade, a cura, o amor, a paz. Tudo isso já existe, esperando o momento certo para emergir da mente invisível para a realidade visível. E o momento certo é agora, porque agora você carrega o código. Mas o que é esse código? Ele não está em palavras mágicas ou em práticas externas. Ele está na união entre intenção, emoção e silêncio. 3 chaves. 3 portas, 3 formas de comunicar ao subconsciente o que você está pronto para viver. A intenção define o destino, a emoção é o combustível, o silêncio é o espaço sagrado onde o poder é ativado. Quando você declara ao seu subconsciente, eu aceito a riqueza que já é minha, eu me alinho à abundância do universo, e sente isso com o coração aberto, algo muda no campo invisível. As engrenagens do destino começam a se mover. As pessoas certas surgem, as ideias vêm, o dinheiro, o amor, os sinais, tudo se rearranja para refletir o que você passou a acreditar como verdade. Mas esse é o ponto. Você precisa acreditar. Não como quem repete palavras esperando um milagre, mas como quem já vive o milagre internamente antes que ele se manifeste no mundo externo. Isso não é imaginação infantil. Isso é criação consciente. Os maiores mestres de todas as eras sabiam desse segredo. Eles falavam por metáforas, parábolas e símbolos, mas hoje você tem acesso direto ao núcleo da verdade. Seu subconsciente cria tudo o que você aceita como real. E agora que você caminhou por todos esses capítulos, agora que passou pelas portas do medo, da dúvida, da crença e da fé, chegou a hora de escolher. Você continuará sendo o que os outros disseram que você era? Ou começará a escrever, com plena consciência, a sua nova história? O código está ativado e ele não se desativa mais. Você se tornou um co-criador, um despertado, alguém que sabe que o mundo não acontece a você, ele acontece a partir de você. E mesmo que ainda venha tempestade, você agora possui a bússola, a centelha, a chave. Lembre-se, tudo aquilo que você conseguir imaginar como real já é seu, e agora, com a mente e o coração alinhados, o livro se fecha. Mas o poder que ele ativou, esse permanece, silencioso, fiel e infinitamente poderoso. Fim da jornada, início de uma nova realidade.